Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse que é o primeiro evento da programação dessa semana. Eu tô pedindo... Oi? Estou pedindo para acessar novamente, vou acessar do celular, vou deixar os dois conectados aqui. Eu estou com um Tá problema bom, na Babá. internet no computador. Tá certo, fica à vontade, a gente vai iniciando aqui e esperamos o senhor retornar. Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse que é o primeiro evento dessa semana, com uma programação super intensa, que faz parte da primeira encruzilhada de saberes tradicionais de matriz afro-indígena, um evento que a gente tem muita alegria de estar promovendo e organizando em nome do terreiro de Umbanda Exu Giramundo, localizado aqui em Santo Amaro da Imperatriz, Florianópolis. Contamos também com o apoio de algumas empresas que viabilizaram, né, não só esses encontros e a presença de convidados muito especiais, como também uma programação de oficinas, de cursos, e tivemos nesse final de semana na presença do Babá Márcio de Jagum, aprendendo muito sobre EUE, a chave desse grande portal. E nesse dia de hoje iniciamos a programação dos eventos que são online e gratuitos, e que estão aí, né, encontrando e aproximando de nós uma série de pessoas de diferentes estados também, não apenas Santa Catarina. Então, é com muita alegria que eu recebo na nossa casa hoje, nesse encontro, todos nós que estamos aqui para participar, para conhecer um pouco mais, e também a presença dos nossos convidados especiais. Então, nós temos a mãe Aline Padilha, que é dirigente espiritual do nosso terreiro, temos também a mãe Betina, que tem a sua casa também de axé lá no Rio Vermelho, muito axé, e Babanaldo. Estamos aguardando a presença da Wanda, que está para entrar em algum momento. Por aqui na nossa região tem bastante chuva, então estamos aqui com alguns desafios de transporte, de internet, mas certos de que essa conexão vai ser muito além, né? O pessoal também está todo aqui no nosso terreiro, reunidos todos juntos na sala de casa, para a gente poder participar desse encontro que, então, abre essa semana de eventos online, onde estaremos com diversos temas muito pertinentes, relevantes, principalmente para quem se relaciona com as religiões de matriz afro, mas todos aqueles que também se interessam pelo tema e que gostam também, né, pretendem apoiar a causa, né? Hoje, em especial, temos essa roda de conversa sobre o poder do encontro, que faz jus a esse evento que estamos promovendo, a Encruzilhada de Saberes, essa troca, essa abertura da nossa casa e de outras casas de axé para que possamos nos encontrar, trocar, conversar, dialogar, construir conhecimento a partir das nossas vivências, dos nossos lugares. E hoje, com a presença dos nossos convidados especiais, para tocar um pouquinho na temática sobre a intolerância religiosa aos cultos de matriz africana. Então, não só a religião em si, mas a toda essa cultura que todos nós somos envolvidos. Então, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês. Estamos ainda recebendo algumas pessoas na sala, então vamos aceitando ao longo do caminho aqui. E essa gravação ficará disponível também a todos que estão participando logo ao término do nosso encontro. Para quem está participando de casa, assistindo, seja pelo celular ou pelo computador, poderão interagir conosco fazendo perguntas no chat, onde eu vou estar, então, mediando, vendo as perguntas, e no momento que abrirmos para a fala, vou estar lendo as perguntas de vocês. Então, estão todos convidados a participar, dar suas boas-vindas ali no chat, falar de qual região você está falando, trazer aqui, né, representando o seu terreiro, também o nome da sua casa de axé, e que a gente possa fazer uma linda noite nessa segunda-feira, nessa encruzilhada, pedindo licença também a todos vocês que estão aqui, para a gente poder adentrar nas casas de vocês. Então, estamos juntos, que Oxalá esteja conosco, abrindo todos os caminhos, Exu também, então estamos todos juntos. Gostaria muito que a Aline Padilha, mãe Aline Padilha, sua bênção, possa dar a palavra nesse início dessa roda de conversa. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, que Oxum nos abençoe, a bênção, quem está presente, a bênção, mãe Betina, Babanaldo de Bará, Wanda Pinedo e a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Vocês me escutam bem? Ok, ótimo. Sim. Bem, com muita alegria, então, que iniciamos essa roda. Quero agradecer primeiramente a Exu Laroye, aquele que faz acontecer as encruzilhadas, os encontros,
aquele que possibilita a comunicação, aquele que possibilita o olhar para a diversidade, aquele que apoia o caminho de todos que têm fé, de todos que trabalham pelo certo. E, fora isso, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a presença, de agradecer a disponibilidade. Sei que a rotina de todos é super corrida, principalmente da Wanda Pinedo, Mãe Betina, Babanaldo. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. É com muita alegria que a gente inicia de maneira aberta, de maneira online, para que possa acessar todos que querem, né, essa roda de conversa tão necessária. E para mim e para nossa casa, para a Tux Viramundo, é uma grande honra ter a presença de vocês hoje, pois vocês que nos inspiraram nesse caminho, nessa luta. Então, a Mãe Betina, juntamente com a Cristiane, foi a primeira que nos estendeu a mão quando a gente estava sofrendo as situações de intolerância religiosa. A gente nem tinha um contato tão próximo, né? Mas desde o início, quando eu coloquei as nossas necessidades, as situações que nós estávamos passando, elas podiam ter ficado quietinhas lá no canto delas, elas me chamaram no inbox, gravaram áudios de 5, 6, 10 minutos, ali com toda amorosidade, trazendo a experiência delas, ajudando, apoiando. Então, no meu coração sempre esteve a Teco, e essa liderança maravilhosa, pois ajudou muito na caminhada, mesmo de longe, a gente seguiu ali se apoiando. Através da Mãe Betina foi possível os demais encontros com o Babá Sulimar, Babá Naldo de Bará, na casa dela, na Teco, então que deu um grande impulso. Depois me falaram muito sobre o trabalho da Wanda Pinedo, sobre toda a associação, sobre todo esse trabalho de luta de muito tempo que já acontece em Florianópolis. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, onde eu sento para aprender, porque a nossa casa, por mais que nós tenhamos 9 anos de história, de trajetória, a nossa casa sempre focou no desenvolvimento das pessoas de dentro. A gente não era muito de divulgar os trabalhos para fora, de falar com outras pessoas, a gente ficava focado nos nossos processos, no fortalecimento interno. E quando começou a acontecer os casos de intolerância religiosa, de intolerância cultural, de intolerância política, nós começamos a olhar para fora. Essa foi um pouco da nossa história, né? Eu gostaria de trazer para vocês, assim, com bastante respeito ao caminho de cada um, porque é importante a gente entender também esse processo. É importante a gente entender como que a gente acorda e começa a, de repente, olhar para essa religião além das suas estruturas de terreiro, além das suas fronteiras de terreiro. Entendendo a base dessa religião e dos cultos de matriz afro, que é a comunidade, que nunca deixou de ser a comunidade, que nunca deixou de ter a força e a proteção junto com os seus, mas não os seus de dentro, não os seus de dentro da família, mas sim os seus no sentido de todos que praticam a religião, independente da placa que esteja na frente. Né? A nossa casa é uma casa de Umbanda, mas é uma casa que tem a vertente também do Ixexelabá, que é um culto tradicional africano da Nigéria, do povo Yorubá, que tem também a parte da pagelança indígena e a parte de Quimbanda. A nossa casa é uma casa plural, mas quando nós olhamos para os outros cultos, então nós temos almas e folha, nós temos batuque, nós temos almas e Angola, nós temos candomblé. Quando a gente olha para o que é culto africano, é muito amplo, cada um tem a sua diversidade, cada um também tem as suas questões específicas, mas vem do mesmo lugar, vem desse grande continente, que é o continente africano. Então, de certa forma, todos nós estamos conectados, interligados, e precisamos olhar para tudo isso. Precisamos olhar para quanta potência tem nesse encontro. E bem, não sei se já foi meu tempo. Já foi? Já terminou? Tá.
Enfim, o que eu quero trazer, assim, como anfitriã da Tux, junto com a mãe Lise de Nanã, é todo esse ponto do porquê que nós estamos fazendo esse encontro. Mas, para falar mais especificamente sobre a intolerância religiosa e o poder do encontro, eu vou deixar para os nossos convidados, porque eles já vieram muito tempo antes nessa caminhada, onde nós estamos sentando para aprender nesse dia de hoje, para fortalecer. E, e bem, porque temos, assim como eles, temos aprendido na dor, temos passado por várias situações que são ou intolerância religiosa do povo evangélico, mas também intolerância religiosa do povo que eu não sei como eu vou colocar, mas das terapias alternativas, um povo que gosta de meditação, que muitas vezes, eu não estou falando que todos são assim, mas muitas vezes são pessoas que acabam se sentindo melhor porque fazem meditação, porque fazem yoga, porque fazem as coisas, e tem uma certa aversão ao culto de matriz afro. Essa, recentemente, é a situação que nós temos passado com um espaço de meditação em si. Não é um pessoal evangélico, não é um pessoal, né, de outra vertente religiosa, mas que, de certa forma, também propaga racismo, também propaga intolerância religiosa, intolerância cultural. E bem, no final, se der tempo, eu conto um pouquinho mais, mas gostaria de falar com os nossos convidados, de ouvir sobre a trajetória deles, de ouvir o que eles têm para nos orientar também acerca dessa história, sobre o poder do encontro, por que nós nos reunimos aqui, por que é tão importante que nós, independente da vertente religiosa, da vertente cultural, estarmos juntos nessa luta. Obrigada. Muito axé. Axé, axé, gratidão, mãe Aline. E nesse momento a gente gostaria de passar a palavra e ouvir um pouquinho sobre a trajetória, a história e também a perspectiva sobre esse tema da mãe Betina, que possa abrir o microfone, conversar um pouquinho com a gente. Sua bênção, mãe Betina. Muita gratidão por ter aceitado esse convite, por estar conosco nessa noite. Boa noite a todos, a todas. Que Oxalá nos abençoe sempre, que a minha mãe Nanã nos dê a sabedoria para poder enfrentar esses momentos de tanta dificuldade, de tanto desentendimento, não é mesmo? Então, eu queria agradecer também o convite do espaço, por esse momento que é sempre muito importante a gente estar trocando esses saberes, essas experiências, né? Trocando, contando trajetórias e ouvindo trajetórias, porque eu acredito que é assim que nós aprendemos e nos desenvolvemos cada vez mais como seres humanos, né? O tema desse evento hoje é o encontro e a importância do encontro e a intolerância religiosa. Vejamos que palavras poderosas: encontro e intolerância. Aparentemente são duas coisas completamente diferentes. O poder do encontro, o encanto do encontro. Ontem nós tivemos a oportunidade de ter um encontro encantado. Terreiros de Umbanda, junto com a Igreja Católica, fizemos a alegria das crianças no Morro da Cruz, e aquilo foi um encontro encantado. Então, considero, sim, que os encontros são a base de todo o entendimento. Nosso planeta, como um todo, está passando por momentos de extrema violência, de extrema intolerância em todos os sentidos. E eu acredito que uma das coisas mais importantes para podermos estar combatendo isso são justamente os encontros.
como este que estamos tendo hoje aqui, maravilhoso. Então, nós já passamos por momentos de grande dificuldade dentro da nossa casa. Eu sou dirigente da TECO, a Tenda Espírita Caminho dos Orixás, e aproveito esse momento para dar um beijinho a todos os meus filhos e minhas filhas que estão aqui com a gente, nos assistindo. Nós passamos por momentos de muita dificuldade, antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. Nós, infelizmente, continuamos sofrendo a intolerância de seres que, na verdade, o meu entendimento não chega a tal ponto, né, a entender o porquê dessas ações, né? Mas essas ações estão aí e machucam, né? Não nos permitem trabalhar com segurança, com tranquilidade, e não temos políticas públicas que possam nos assistir, né? E estamos nessa batalha, nessa luta de encontrar espaços dentro das políticas públicas para que possamos ser assistidos efetivamente. Nossa casa sofreu grandes ataques de intolerância, né, antes da pandemia e, como falei, durante a pandemia também. E são coisas que a gente nunca espera e nunca estamos prontos para enfrentar, né? Como fazemos? Como fazer para enfrentar a intolerância? Como fazer para nos defendermos? Isso é uma constante incógnita. Nós não sabemos o que fazer, aonde nos dirigir para poder pedir socorro. Assim como nós, da TECO, eu imagino que muitas casas têm passado também por tudo isso. A própria casa da mãe Aline, que sofreu também uma grande intolerância e acredito que continua ainda sofrendo, né? Nós nunca estamos preparados para enfrentar isso. E nós somos pessoas de paz, de fé e de muita paz. Nós não queremos retribuir com a mesma moeda. Nós não queremos combater a intolerância com violência. Nós não queremos combater a intolerância com intolerância. Nós queremos levar a essas pessoas um mínimo de entendimento daquilo que nós fazemos. Então, pensando dessa maneira, nós começamos na TECO um movimento para podermos levar a Umbanda na rua, levar a Umbanda para que as pessoas possam entender um pouco mais de como nós somos pessoas do bem, de bem e do bem, né? E que queremos o bem de todos. Nós queremos ter o nosso sagrado, ter o direito ao nosso sagrado como qualquer outro. Os caminhos são diversos caminhos, mas o propósito é um só. O propósito é um só, e as pessoas não estão entendendo isso. O meu caminho não é o melhor de todos. O que realmente serve. O meu caminho é o que serve a mim. De repente, o meu caminho não serve a você. Mas o meu não é melhor do que ninguém. É o que serve a mim, é o que me faz feliz. É o que me permite evoluir dentro desse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida. Então, esse é o caminho que me permite viver e levar pessoas do bem, levar pessoas de fé junto comigo nessa caminhada. Por quê?
nós não temos esse direito de caminhar com leveza, com tranquilidade. É uma luta constante, é uma luta diária. Mas também eu acredito que tudo isso faz parte também do nosso desenvolvimento. Há alguns dias atrás, tivemos mais alguns ataques de intolerância da vizinhança. E por orientação do nosso dirigente espiritual, nós resolvemos, então, fazer uma ação que beneficiasse a todas essas pessoas, a essas pessoas que nos atacaram e a todos os vizinhos que estão aqui nas redondezas da nossa casa. Em frente à nossa casa, tem um terreno baldio enorme, onde outros irmãos de religião fazem muitos despachos e deixam trabalhos apodrecendo, trabalhos virando lixo, e um terreno onde tem uma trilha, onde as crianças passam para a escola, os vizinhos aqui do lado atravessam para chegar mais rápido ao ponto de ônibus, ao posto de saúde, enfim, a todos esses pontos importantes. Então, esse caminho é atrelado, cheio de sujeiras e de lixo exposto por todos os lados. Então, nós, da TECO, nos juntamos todos os filhos, num mutirão, e fizemos uma limpeza. Junto com os meus filhos, levantamos todos esses despachos, fizemos placas, colocamos placas no caminho, pedindo a consciência que as pessoas, para que as pessoas possam ter consciência de que aquele lugar é um lugar de todos, que nem todas as pessoas são da mesma religião, nem todas as pessoas entendem um despacho, mesmo que um despacho que fica abandonado, porque realmente eles jogam o despacho e ele fica abandonado ali até apodrecer, e é um lugar onde as pessoas transitam. Então, tudo isso nos traz, nos traz pontos em contra, né? Porque as pessoas, no início, todos daqui do bairro achavam que éramos nós que fazíamos essa sujeira toda, né? Aos poucos eles foram entendendo que não, que daqui não saía nada disso, né? Que o nosso respeito pela religião do outro é tão grande quanto o respeito pela nossa própria religião, né? Então, nós fizemos esse mutirão, levantamos todos, deixamos o caminho limpo, com placas com energia positiva, com dizeres positivos, fizemos uma farmácia natural para que possa ficar aberta para todas as pessoas daqui que passam na rua, né? Então, essa ação, nesse momento, nós incluímos essas pessoas que nos atacam. Nós colocamos eles nessa ação também, né? Então, com essa ação, nós podemos levar a eles um pouco da nossa cultura, de como nós agimos, que nós não queremos atacar ninguém, nós respeitamos todas as religiões, nós respeitamos todas as pessoas, porque todos têm o mesmo direito que nós. Então, abrimos um espaço para que possa ser alcançado por todos, não somente por nós aqui da TECO, mas por todos, por todo o bairro, por quem passar aqui na rua vai estar sendo beneficiado com isso, né? Então, tivemos com essa ação algumas manifestações bastante positivas que nos deixou muito felizes, né? De vizinhos chegar a agradecer pela limpeza da trilha, pelo que fizemos, pela farmácia, e vizinhos que se aproximaram, que chegaram até nós para ver se poderiam contribuir com alguma erva para plantar naquele espaço,
né? Entendendo que aquilo é de todos nós, é para todos, não é somente para nós, né? Então, acredito que com essa ação nós estamos trazendo um pouco mais perto essas pessoas intolerantes, né? Essas pessoas que nos enxergam de maneira diferente e com outros olhos, né? Então, mas essas são pequenas ações que podem trazer grandes benefícios, mas eu ainda acredito que grandes ações, como políticas públicas, podem ainda trazer maiores benefícios. E é nisso que nós também apostamos dentro da TECO. A gente também trabalha nesse sentido. Foi o Fórum de Religiões de Matriz Africana, junto com a mãe Wanda, o pai Sulimar, o pai Naldo, que estão aqui presentes, que, num primeiro momento, nos auxiliaram tremendamente em como, em que direção tomar, em como lutar para que essas coisas começassem a tomar um rumo diferente. Ainda acredito muito, né? Embora a nossa política está bastante difícil de confiar, mas eu acredito muito em boas pessoas, em bons políticos e em irmãos de fé que possam estar trazendo essa abertura com políticas públicas e que eu quero deixar bem claro aqui que todos eles podem contar com a TECO na sua totalidade para esse tipo, para todo tipo de luta que possa abrir e libertar os nossos terreiros dessa intolerância. Axé, mãe Betina. Agradecemos muito o seu relato, a sua força também, no momento em que a gente precisou e também não sabia para onde correr, as suas orientações foram muito precisas e também toda essa conexão que foi feita a partir da senhora, né? Então, muito bom te escutar. Vejo que bastante gente participou aqui no chat também. Vai chegar o momento em que eu vou estar dando a palavra, lendo aqui os comentários de vocês, e desde já agradecemos muito que participem aqui com a gente. Gostaria muito de dar as boas-vindas. É o poder do encontro. Sim, com certeza, e não só os nossos convidados, mas todos que vão ser impactados com as palavras de vocês, são muito bem-vindos para a construção desse conteúdo que a gente está fazendo hoje, que mais do que a gente reconhecer o quanto é desafiador existir dentro de religiões de matriz afro, de manter a resiliência das nossas casas quando sofremos com intolerância religiosa, e de podermos dar caminhos, como a senhora muito bem fez com o seu relato. O que eu posso fazer para impactar também essa comunidade e essa também possível união com outras frentes religiosas, né? Normalmente as ações para as crianças são muito bem-vindas, né? Infelizmente aqui na nossa região não tivemos abertura de diálogo, mas estamos aqui com a nossa ação preparada. A gente não deixa de fazer, né? Mas realmente buscar mais articulação é muito importante. Gostaria de dar boas-vindas para a Wanda Pinedo, que também está presente aqui no nosso encontro. Ela que já tem uma atuação política na cidade, já tem um caminho de luta também, para poder trazer um pouquinho para nós a sua perspectiva. Boa noite, Wanda, sua bênção também, seja muito bem-vinda, e gratidão a todos que estão participando com a gente mais uma vez. Boa noite, Wanda. Boa noite, a minha bênção, em primeiro lugar, minha bênção aos mais velhos, aos mais novos. Peço desculpa aí pelo atropelo do tempo, mas tive que correr para conseguir um local para estar na live. Então, estou aqui, onde é a nossa casa já, né? Estou no Instituto Arco-Íris, depois eu tenho uma reunião aqui, e já estou aqui para fazer essa intervenção e trazer essa reflexão. Minha bênção aos mais velhos, minha bênção aos mais novos, a todas as casas, a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, aos que nos assistem, né? Saudações à mãe Betina, que é sempre um orgulho ouvi-la falar, sempre, Babá Sulimar, integrantes do Fórum das Religiões de Matriz Africana, Pai Naldo do Bará, que está aqui também. Então, somos uma força viva de resistência aqui em Florianópolis,
diante de tantos ataques que sofremos, diante de tantas intolerâncias e tantos desrespeitos, a nossa resistência tem sido imensa. Mas eu sempre gosto de me apresentar, dizer quem sou, né, para que as pessoas reconheçam, acima de tudo, o nosso trabalho e a nossa militância. Eu sou Wanda Pinedo, militante do Movimento Negro Unificado aqui em Santa Catarina. O Movimento Negro Unificado é uma organização nacional de luta de combate ao racismo e tem uma sede e uma seção em Santa Catarina. Eu sou de axé, né? Sou criada na Umbanda, mas sou filha e nascida no Candomblé de Angola, Tumba-Junsara, né? Meu pai já falecido, Arolegi, né? Que tinha um terreiro aqui no centro, em Florianópolis. Sou filha oriunda da casa Comunidade Terreiro Abassá de Odé, e dele também herdei a luta e a resistência e a caminhada em Santa Catarina e Florianópolis na defesa das religiões de matriz africana. Era um homem de atitude, de posicionamento firme, e com ele também herdei essa história das religiões. Meu pai, carnal também, um homem da Umbanda. Meu pai era umbandista mesmo, de raiz, daquela Umbanda lá dos tempos antigos, né, Mãe Betina? Que só recebia Caboclo Preto Velho. Essa herança eu carrego com muito orgulho, do meu pai, né, fui criada pelo Caboclo Rumpimato, pelo pai Joaquim, então eu tenho um orgulho enorme de ter sido criada na Umbanda e depois seguir meu caminho espiritual. Né? Minha mãe é uma mulher que não é uma religiosa de matriz africana, mas é uma mulher que sempre acompanhou meu pai em todos os seus caminhos. Então, eu tenho essa história, né? Eu fui batizada na Umbanda também, eu me casei na Umbanda, né? O meu padrinho era um homem que tinha um terreiro, que discutia a reforma agrária no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho muitos caminhos de história de resistência nas religiões de matriz africana. E quando venho morar em Santa Catarina, encontro essa lindeza de pai, que foi meu pai Arolegi, o pai Leco, como era conhecido, esse orgulho que eu tenho sempre de dizer, de ter tido essa pessoa maravilhosa em minha vida espiritual e na minha vida material. E é daí que eu tenho essa resistência, esse processo da gente que vem das nossas histórias de vida, das nossas caminhadas, dos nossos processos de resistência. Dizer que o legado que ficou do pai, né, do nosso saudoso pai, foi esse legado da resistência. Quando ele partiu, ele estava num processo de organização, foi 2010, de organização das casas aqui em Florianópolis para constituir um espaço coletivo de diálogo. Ele não tinha definido o que era, mas as suas falas, ele estava muito incomodada com as hierarquias das federações, das fundações, das associações. Ele estava sempre muito incomodado com isso e dizia sempre que a gente tinha que ter um espaço mais liberto, onde a gente não ficasse preso a cargos, nem a dogmas de seguir padrões que estavam sempre muito difíceis de seguir, que parecia que quando se chegava lá em cima, nada se resolvia e ficava sempre naquele bolo. E veio daí a criação do fórum, quando constituímos o fórum, esse espaço de debate, de diálogo, de construção e de resistência que nós construímos aqui na cidade, com Paitaques, com a Ia Bárbara, com tantas outras casas aqui do Morro da Queimada, que nos deram linha, participaram e continuam participando aí dos nossos processos. A pandemia meio que tirou um pouco essa nossa continuidade, mas já estamos retomando com as nossas atividades, com as nossas ações, com as nossas pautas de construção. Uma questão que eu gosto muito, que a mãe Aline me perguntou, agradeço o convite da mãe Aline para estar aqui nesse lugar também, mas quando ela me pergunta, Wanda, qual é a abordagem? Eu, como militante do movimento negro, com quase 30 anos de militância, sou secretária estadual do Partido dos Trabalhadores de Combate ao Racismo, né? Saí candidata agora, acabei de sair de um processo eleitoral de candidatura a deputado estadual pelo PT, não foi dessa vez, mas não tem problema, eu acho que a gente construiu uma grande caminhada no estado de debate, de luta
e de aportar enfrentamentos que serão necessários. Então, está tudo tranquilo, é a luta que segue, e a gente vai continuar lutando, e eu já estou aqui para isso, né? Então, eu gosto muito de dizer do nosso desafio em construir nas casas o papel que mãe Betina e a Aline falavam anteriormente. Como eu venho dessa história que eu falei para vocês, para mim o terreiro nunca teve só um papel do ponto de vista da religiosidade. Para mim o terreiro sempre foi um espaço coletivo de acolhimento, de luta social, de olhares, de construção de uma comunidade e do entorno dela. Para mim o terreiro sempre teve esse papel, porque eu fui criada no terreiro, eu ia para o terreiro do meu padrinho, eu tinha 7 anos. Então, eu fui criada em terreiros que discutiam reforma agrária, que discutiam condições de vida, que discutiam. Então, para mim, o terreiro sempre teve esse papel social. No decorrer das mudanças e das construções e do que as pessoas foram observando, esse terreiro deixou de ter esse papel social para ter apenas um papel religioso. Mas ele não dá conta apenas do papel religioso. Nós precisamos construir nas nossas comunidades a defesa daquilo que nós acreditamos. As religiões de matriz africana, elas são, acima de tudo, processos de resistência. Aqui no Brasil, ela se constituiu enquanto polos em casas, e em centros, em terreiros, em terreiras, em ilês. Mas em África, a religiosidade de matriz africana, ela é o elo articulador de uma comunidade. Ela não é tão somente uma casa, ela é um eixo que constrói aquela comunidade, que constrói aquela aglomeração, aquela nação, e ela se reconstrói, ela se constrói e se reconstrói a partir do terreiro, a partir das relações religiosas e de fé estabelecida naquele local. E ela discute o todo, ela discute a política, ela discute a saúde, ela discute a vida, ela discute as relações, ela discute o cuidado, ela discute a educação, ela discute o todo, ela discute a alimentação, a plantação, a defesa do meio ambiente, o valor das mulheres, dos homens, dos mais velhos e dos mais novos. Ela discute o todo naquele espaço. Então, o terreiro sempre teve o espaço religioso para mim, sempre teve esse papel da resistência. E a gente precisa se perceber aonde foi que ele perdeu esse papel da resistência em algumas localidades, de não cuidar, de não ter o cuidado da natureza, de não ter o cuidado e o respeito das mulheres, porque a gente tem visto muitas coisas, e a gente não tem visto muitas coisas só na casa dos outros. A gente não tem visto muitas coisas só no espaço religioso dos outros. Nós temos visto muitas coisas também nos nossos espaços religiosos. Nós temos visto muitas questões que perpassam pela violência, pelo abuso, pelo desrespeito, né, pelos exageros, pela ganância, pelo desrespeito ao meio ambiente. Mãe Betina mesmo relatou, e já relatou isso para nós muitas vezes nas nossas reuniões, pelo desrespeito à natureza. Quando eu largo algo e eu não retiro, eu estou desrespeitando a natureza. Eu sempre me pergunto, por que a gente larga na natureza e não retira, se quando a gente solta na nossa casa, faz a oferenda na nossa casa, a gente retira, a gente levanta a oferência, a gente reza para levantar a oferenda. Então, como é que eu solto uma oferenda em algum lugar e eu não rezo para levantar, e eu não cuido para levantar? Então, tem algo aonde se perdeu tudo isso. Eu me pergunto, e eu acho que isso é uma reflexão que as casas têm que fazer. É uma reflexão que os Iororixás e os babás, as Iororixás têm que fazer, tanto quanto Mãe Betina faz de proteção. Todos nós temos que fazer. O que é o meio ambiente para nós? Em que momento nós perdemos esse elo profundo que nós temos com o meio ambiente? Profundo. O meio ambiente determina toda a nossa vida na religiosidade. Ele é um sagrado, seja as matas, as ruas, as encruzas, né? A cachoeira, as pedreiras, o cemitério,
todos espaços para nós não são sagrados. Em que momento que ele deixou de ser? Em que momento ele deixou de ser importante na nossa vida e para a construção da nossa crença religiosa? Porque é isso que está em jogo, aquilo que a gente determina em que modelo de religiosidade de matriz africana, qual é a perspectiva que nós estamos trabalhando, qual é a dimensão desse sagrado que nós estamos trabalhando e estamos acreditando. Porque é isso que estabelece. Porque como é que eu luto contra o outro? Como é que eu luto contra aquilo que o outro diz que eu sou e nós sabemos que não somos? Mas em algumas práticas nossas, nós deixamos a desejar. E é preciso que a gente diga isso. Às vezes as pessoas dizem, mas não vamos entrar no sagrado do outro. Não, não é entrar no sagrado do outro. É a gente discutir limites e construções de modelo que a gente precisa estabelecer para a nossa vivência num cotidiano de sociedade que nós vivemos. Nós não temos mais os espaços únicos definidos para nós. No continente africano, se tem um espaço definido para a nossa prática religiosa, como o eixo daquela comunidade, está lá aquele espaço do sagrado e que tudo acontece lá. Mas a nossa sociedade que nós vivemos hoje, nós haveremos de construir outros espaços onde a gente possa estar construindo essa vivência coletiva de respeito, de solidariedade, de plantio, de preservação, de replantio daquilo que deixou de ser. Não importa se não fui eu que fiz, mas se precisar, se necessitar que seja replantado, reflorestado, a gente tem que fazer, porque meio ambiente, ele é o nosso espaço, ele é o nosso chão, ele é a nossa casa, ele é tudo que nós temos. Então, a crença de discutir esses espaços e essas construções nas nossas casas, elas precisam ser permanentes. Elas precisam estar para nós como o meio ambiente está para nós. O respeito entre nós e o respeito entre o meio ambiente, ele precisa ser constante. Assim como a nossa participação social. Não há combate à intolerância se não houver luta. Não há combate à intolerância se não houver uma percepção do nosso caminhar e do modelo de sociedade que nós estabelecemos para viver. Porque nós temos que ter isso muito bem definido. E, com certeza, o modelo de sociedade que nós estabelecemos para viver tem que ser uma sociedade do respeito, tem que ser uma sociedade da diversidade, tem que ser uma sociedade da participação social, das lutas pela alimentação, pelo plantio, pelas hortas, de construções que a gente precisa avançar. A gente precisa avançar nesse caminhar. A sociedade se modificou. A sociedade se modificou. Nós não vamos mudar a nossa realidade enquanto espaços religiosos, mas nós temos que discutir e refletir sobre como nossos espaços religiosos dialogam com a sociedade do entorno. E a Mãe Betina tem um exemplo belíssimo. A Mãe Betina, a Mãe Bia, a Mãe Tânia no Morro da Queimada, elas têm exemplos belíssimos desse relacionamento. E a gente precisa avançar nessa construção. Eu tenho certeza que Mãe Betina não mudou o ritmo da sua casa. Ela mudou e está fazendo com que as pessoas aprendam como lidar com a intolerância, como lidar com o desrespeito e como lidar com a natureza. Ela está fazendo sua casa com seus filhos, com seus mais velhos, seus mais novos, estão dando um exemplo de vivência coletiva, de vivência social. Porque nós queremos que os outros nos respeitem. Nós queremos que os outros aprendam a respeitar a nossa forma de ser e de estar no mundo. Porque é isso que nos difere de outras religiões. Quando Mãe Betina, eu escolhi esse caminho. Nós escolhemos um caminho,
como todos escolhem em suas vidas que caminho de crença vai seguir. O que nós não podemos aceitar é que nós sejamos discriminados pelo caminho que nós escolhemos, quando todos têm o direito de escolher o seu caminho. E nós não dizemos que o nosso caminho é o melhor, nós dizemos que esse é um caminho que nós escolhemos, que faz parte da nossa vida, que faz parte do modelo de vida que nós queremos ter, da forma de ser e de estar no mundo que nós acreditamos. Nós não estamos dizendo que o outro está errado, nós estamos dizendo que nós acreditamos no que nós fazemos e onde nós estamos. Mas para a gente dizer isso para o outro, nós também temos que respeitar os nossos espaços, os nossos sagrados, os nossos irmãos e irmãs, a diversidade que vive em nossa casa, de homens, de mulheres, de trans, de gays, lésbicas, a lesbofobia, se tem mais rico, se tem mais pobre, se tem branco, se tem negro, se tem indígena. Nós temos que respeitar essa diversidade. Nós temos que fazer com que ela seja fluente e respeitada no nosso meio. Então, discutir, esse, para mim, é um dos maiores desafios das nossas casas em tempos de modernidade, em tempo de tantos ataques. É preciso que nós nos colocamos como aqueles que queremos e acreditamos naquilo que fazemos e que é o bem viver. É preciso que nós façamos isso para nós. Para fazer para nós, para poder com que o outro... É claro que nós sabemos que tudo que está de acordo, que nos atinge, nos ataca, é uma violência religiosa, é um desrespeito com a religiosidade, mas nós também precisamos avançar nas compreensões diversas que a gente tem e na forma de interpretação que a gente quer de uma sociedade, daquilo que nós pensamos enquanto relações, enquanto vivências coletivas, daquilo que eu posso fazer com que o outro também me enxergue com outros olhos. Apesar de que o racismo é muito forte com as nossas religiões. O racismo é muito... E como é que fala? A inoperância legislativa permite com que esse racismo seja cada vez mais cruel. A inoperância jurídica. Porque quando eu vou e faço uma denúncia, eu faço uma denúncia porque eu vou nos aparatos da justiça. Eu não vou em outro lugar. Se eu quero comprar comida, eu vou no mercado. Se eu quero ver o meu direito atingido, eu vou nos espaços da segurança. Eu vou na secretaria, eu vou na delegacia, e lá eu faço a minha denúncia e ela tem que ser apurada. Se ela não é apurada, ela deixa o violento, o racismo e o intolerante muito à vontade para que ele continue fazendo. A gente não pode deixar de denunciar. A gente não pode permitir que eles continuem praticando intolerância e continuem sem serem atingidos juridicamente. Uhum. Nós temos que exercitar. Eu já fiz um pedido, a eleição e a pandemia nos tirou um pouco do foco, mas enquanto Secretaria de Combate ao Racismo do PT, nós pedimos um relato dos crimes de racismo denunciados e quais encaminhamentos eles têm. E os encaminhamentos são muito pouco. E são pouco por quê? Porque não tem nenhum racista preso. Ué, então alguma coisa está errada. Porque racismo é crime. Racismo é crime. Intolerância religiosa é crime. Se não tem ninguém preso, se ninguém foi preso por isso, tem algo que não está correto acontecendo nos meios da segurança. Mas o que vai colocar para finalizar, para que a gente possa chegar nesse espaço de concretude e de conquista do judiciário? A nossa organização, a nossa unidade enquanto povo de terreiro, enquanto povo de fé. É isso que vai pressionar. O judiciário não funciona só com as leis. O judiciário funciona com as leis e com a pressão social. E é isso que nós aqui precisamos construir, a pressão social. E a pressão social, ela vem a partir do debate e das organizações das casas. Porque quando a gente chama para determinadas atividades, estamos nós lá, meia dúzia de gato pingado, que dá para contar numa mão. Isso não é pressão. Isso não diz que nós estamos sofrendo.
Isso diz que alguns estão sofrendo, mas não que tem uma grande maioria que está sofrendo. Então, é a mobilização social que vai pressionar para que o judiciário se manifeste diante das nossas denúncias. Nós precisamos atuar naquilo que nacionalmente os terreiros já dizem. Mexeu com um, mexeu com todos. Toda nação é minha nação. E quem é de axé diz que é e vem para a luta com fé. Esses são os lemas nacionais do terreiro e nós precisamos absorver para a gente entender que não é a luta da mãe Betina, é a luta de todos nós. Não é a luta da mãe Aline, é a luta de todos nós. Não é a luta do pai Naldo, do pai Sulimar, é a luta de todos nós. Aí sim, o judiciário vai compreender que há um desvio na interpretação jurídica daquilo que nós estamos denunciando. É a nossa força que vai fazer a nossa luta. Não é à toa que meu lema era a nossa força e a nossa voz. Então, é isso. Parafraseando o meu lema de campanha, é a nossa força e nossa voz que vai fazer com que a gente seja ouvido, respeitado e que nossos crimes denunciados sejam judicializados. É isso que nós precisamos. Gente, desculpa me alongar. Axé, beijos. Axé para todos e todas. Obrigada pelo convite e eu vou ficar aqui acompanhando as falas dos demais. Axé, Axé, que os orixás nos iluminem e sigam nos iluminando nessa encruzilhada de saberes, de lutas, de resistências e de conquistas. Beijo para todos e todas. Parabéns pela atividade, Mãe Aline. Obrigada pelo convite. Em nome do Fórum de Matriz Africana, agradeço o convite. Gratidão, Wanda, pela sua palavra, por tanta força na sua voz também. E é isso, né? O terreiro enquanto espaço de articulação, enquanto espaço de resistência, espaço de educação, de fortalecimento, e que nós, enquanto povo de axé, possamos nos unir, né? A gente promovendo esse evento que é a primeira encruzilhada de saberes tradicionais de matriz afro-indígena, conectando pessoas de diferentes estados, mas também, principalmente, abrindo essa semana com vocês que são aqui da nossa região, que já trabalham de maneira tão presente, tão forte, nessas articulações políticas, principalmente, que são tão necessárias. E todo esse processo também de educação, de que a gente possa se comprometer individual e coletivamente, enquanto povo de axé, com aquilo que nos beneficia enquanto boas práticas, como com relação ao meio ambiente que foi trazido e tudo mais, e que a gente possa, dessa forma, ampliar os nossos diálogos e ações, de fato, com a política e com a justiça, que é tão necessária, mas, infelizmente, ainda, né, a justiça dos homens tão lenta, né? Nesse momento, quero passar a palavra para o Babá Naldo de Bará, sua bênção, Babá, gratidão demais pela sua presença, nosso encontro com o senhor e com o Babá Sulimar, que está aqui acompanhando, estou vendo o Babá Sulimar aqui, enérgico com a gente também nesse encontro. Um grande beijo para ti também, Babá, espero que possa dar uma palavra aqui com a gente também, pela sua presença, né? O nosso encontro com vocês foi muito especial. Quero passar a palavra para o Babá Naldo, então, para trazer essa perspectiva, também com o Fonsapótima e todas as ações que já são realizadas, né? Para a gente complementar, então, esse diálogo que está muito rico, e a gente vai seguir adiante, a ideia era terminar até, né, das 6 às 7, mas por nós aqui o diálogo está aberto, a casa está aberta, e acho que enquanto tivermos boas trocas para fazer, a gente segue. Então, pelo menos até umas 19h30, quem tiver seus comentários, dúvidas e quiser deixando no chat, também fiquem bem à vontade. Babá Naldo, sua bênção, e pode abrir o seu microfone, por favor. Bom, primeiramente, saudações tradicionais aos mais velhos, aos mais novos, aos meus iguais, né, que Bará possa me permitir para que eu possa participar desse evento, dessa reunião, dessa discussão, parabenizar o Espaço Gaia por todo esse engajamento, por essa responsabilidade, por esse compromisso, e principalmente pela coragem de trazer essa discussão nos dias de hoje, que é de suma importância para todos nós. Quanto mais divulgação que nós temos, mais próximo ficamos de quem não tem a informação. Bom, eu sou Naldo de Bará, Babalorixá, sou de nação Jexexá, Umbanda e Quimbanda.
aqui em Florianópolis também realizamos o Quimbandaço da Ilha da Magia, que é um encontro de quimbandeiros, e estou coordenador do FOSAMPOTMA, que é o Fórum Nacional de Alimentação e Segurança Alimentar, né, dos povos tradicionais de matriz africana, em Santa Catarina. Qual que é o objetivo do fórum? O objetivo do fórum é a construção de políticas públicas, empreendedorismo, cooperativismo, banco, nós temos um próprio banco, que é o Banco Grão, que é o banco do povo de tradição africana, e nós temos também a agricultura familiar. Estamos iniciando esse trabalho, iniciamos em abril, já estamos com 2 fóruns constituídos na cidade de Indaial e Balneário Gaivotas. Estamos avançando em Florianópolis, São José do Iguaçu, Palhoça, Criciúma, Joinville e Jaraguá do Sul. E o objetivo é justamente a gente levar um pouco da informação. Então, começa assim. Nós sempre combatemos, né, todo e qualquer tipo de perseguição, intolerância ou racismo como religião. Então, o que o Fórum nos trouxe? Uma forma de enxergar diferente. O que é enxergar diferente? A religião, ela vem 2000 anos antes de Cristo. Ogum, que todos nós conhecemos, ele vem 20.000 anos antes da religião. Ou seja, nós carregamos, todos nós, uma ancestralidade, um fundamento e uma raiz. O que eu quero dizer com isso? Que nós carregamos uma cultura. A religião, ela faz parte dessa cultura. Então, nós precisamos mudar um pouco a forma de ver, de encarar e de saber onde queremos chegar. Então, o objetivo é justamente a gente ter o entendimento que hoje, cada uma das nossas casas, ele é um ponto de cultura, é um ponto social. Por quê? Porque as nossas casas hoje, elas carregam uma cultura, carregam uma ancestralidade, carregam uma raiz. Todos nós que cultuamos orixá, que cultuamos Exu, caboclo, preto velho, é um fundamento, é uma raiz, é uma cultura ancestral que está sendo deixada. E que nós estamos alimentando essa cultura. Então, o fórum, ele vem com esse nova... Opa, acho que travou aqui. Vamos ver se o Babá retorna. O Babanaldo tinha comentado que estava com a internet um pouco lenta, deve ter perdido a conexão. Vamos esperar uns minutinhos para ele poder finalizar a sua fala. O Babanaldo nos trouxe nessa perspectiva muito importante, junto com o Babá Sulimar, no nosso encontro, na casa da mãe Betina, lá no Rio Vermelho, do quanto os terreiros são esses espaços culturais, né? Não apenas focados na religião, mas enquanto fortalecimento de uma cultura, de uma raiz.
e o quanto que isso amplia também a nossa perspectiva de direito de existência e de necessidade, mais uma vez, de resistência, como bem a Wanda trouxe, né, de ser um espaço de articulação, de educação, para promover essa perspectiva que amplia, de fato, a nossa existência enquanto espaço cultural, enquanto religião e tudo mais. Babanaldo? Tá com o microfone desligado, Babá. Caiu a minha internet aqui de casa, tem que vir pelo celular mesmo. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Então, por exemplo, hoje nós falamos muito de terreiro, de ilê, de roça, né? Então, o fórum, ele já não vê dessa forma mais. Ele vê que nós somos uma UTT. O que é ser uma UTT? É uma unidade que ela faz parte de um território, porque todas as nossas casas elas estão num território, e que carrega uma tradição. Então, UTT, Unidade Territorial Tradicional. Por quê? Porque nós temos que passar a ser um ponto de cultura, e contra a cultura não há combate. Contra a cultura não há discriminação. Contra a cultura não existe intolerância. Contra a cultura não tem o racismo. A gente vai continuar lutando, vamos, só que a gente tem que nortear caminhos que nos traz um resultado mais positivo, né? Um resultado que a gente possa realmente ter a prática dos nossos cultos preservados. Então, eu acho que é uma forma da gente começar a analisar de que forma que a gente pode fazer uma luta mais construtiva, né? Analisando todo esse outro legado que está sendo feito e construindo os fóruns nos municípios. Por quê? Porque a cadeia, a forma do fórum de produção, ela é a pirâmide invertida. A demanda, ela vem das UTTs, e não de cima para baixo, nem de baixo para cima. Eu tenho ido nos municípios aqui em Santa Catarina e tenho encontrado muita questão do racismo, perseguição e intolerância. O Pai Suleiman esteve comigo, né? A gente teve uma discussão lá em Joinville, onde tem casas que estão fechadas, simplesmente fechadas porque eles querem alvará, eles querem que as pessoas coloquem nas suas casas o isolamento acústico. Só que existe uma lei federal que nos garante isso. Foi justamente que o Pai Suleiman chamou atenção ali né, no que ele escreveu. As leis, elas estão aí, só que elas não são cumpridas, né? Então, nós precisamos fazer com que essas leis sejam cumpridas. Nós precisamos de alvará? Não. Nós não precisamos de alvará. A lei nos garante o direito da prática ao culto. Só que muitos irmãos, o que me espanta é muitos irmãos não terem conhecimento. O porquê disso? O porquê nós temos que fazer a nossa lição de casa. Quando eu ouço falar que nós sofremos intolerância, racismo, perseguição por conta de evangélico, não. Nós sofremos intolerância, racismo e perseguição também dos nossos próprios irmãos. Quando que o irmão ele sai da UTT dele para ir numa outra UTT para fazer uma maldade com outro irmão, o que é isso daí? Que ele quer fechar a casa ou quer pegar o filho do outro irmão? O que é isso? Faz uma demanda, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que saber em qual ponto nós estamos, onde que nós queremos chegar. E esse raciocínio, eu venho em curto espaço de tempo agora. Porque eu sempre pensava na questão religiosa, mas eu passei a pensar na questão cultural. Eu, Pai Sulimar, dialogamos muito sobre isso. Tem um dia que nós ficamos aqui quase 2 horas conversando, justamente sobre esse projeto e essa forma de ver. E a gente está no andar da carruagem, a gente acaba se cansando, né? Mas a gente vê que sempre o orixá ele nos traz força. Ele nos dá um fôlego a mais.
ele nos coloca numa condição diferenciada para que a gente possa realmente continuar nessa caminhada de luta. E é isso que ele está fazendo com a gente. Quando que a gente diz de meio ambiente, eu acho que falta aí uma questão educacional, né? Tanto sacerdotes como sacerdotisas, muitos tiveram a prática antiga lá atrás, né, de se fazer as oferendas, se entregar de qualquer forma, mas nos cabe também fazer uma questão educacional para que a gente possa mostrar o quanto isso prejudica a natureza, o quanto essas práticas, né, ela prejudica a natureza. Se eu falo que o meu orixá, a origem de cada um dos nossos orixás, ele vem da natureza, como é que eu posso sujar a natureza? Isso não tem lógica, não tem sentido de ser. Então, o que que falta para nós? Educação. Eu me insiro nesse processo. Eu não faço essa prática, mas me insiro nesse processo. Porque a educação nunca é demais. Sei que nós estamos aprendendo. Então, eu e minha esposa tivemos fazendo uma limpeza na cachoeira lá no Poção, muitos aqui conhecem, vários aguidais, várias coisas largadas lá. Eu agradeço a quem deixou. Porque eu limpei tudo, peguei o aguidalzinho e trouxe aqui para minha casa. É assim. Quem é pronto, quem tem condições, ele sabe como mexer, sabe como entrar e sabe como sair. Esse é o ensinamento de casa. É ensinamento que você aprende dentro da tua igreja. Então é isso que eu queria contribuir com vocês, né? Parabenizar mais uma vez por este evento. A Viviane, ela colocou ali uma questão do Rio de Janeiro, que ela é moradora do Rio de Janeiro, e eu estava lendo um pouco ali antes. É isso daí mesmo, Viviane, a gente tem que se reeducar. A educação nunca é demais. A gente sempre está aprendendo. Nem que seja um ponto e vírgula, mas a gente sempre vai aprender. Uns com os outros e todos juntos. Mas precisamos olhar primeiro para dentro das nossas casas, para as nossas práticas, porque a intolerância que nos persegue também vem de nós mesmos. Nós praticamos a intolerância, nós praticamos o racismo, nós fizemos essas práticas perpetuarem por longo do tempo. Quando nós saímos das nossas casas para falar mal da casa de outro, ou para fazer algum despacho, alguma coisa ruim para outro irmão, nós estamos fazendo o que os opressores fazem com a gente. Então, nem sempre todo evangélico vai ser do mal. Tem pessoas que são do mal dentro das igrejas evangélicas, dentro do nosso segmento também. Em todos os segmentos tem pessoas do mal inseridas. Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, de contribuir com essa tarde, noite já, né? E obrigado pela oportunidade. Axé a todos, uma boa noite. Axé, Babanaldo de Bará, gratidão pela sua fala, por esse complemento também nessa nossa conversa de hoje. E é isso, né? A importância também da gente se unir, independente da linha de trabalho, né? Do culto africano que a gente pratique. Há realmente muita intolerância, muitas vezes, de uma casa com a outra, do jeito que faz, do jeito que arria uma oferenda, do jeito que reza. E se a gente não se unir, não praticar essa solidariedade entre nós mesmos, como que a gente pode combater aquele que está de fora e nem sabe, né, o que a gente está fazendo? Então, muito axé na sua palavra, assim, muita força também. Nós agradecemos imensamente pela contribuição que o senhor, que Babá Sulimar, que o Fonsa Pótima tem dado para a gente nessa caminhada de reestruturação, também de ampliação do que somos enquanto um território, né, uma unidade territorial tradicional, o quanto isso impactou também os filhos da nossa casa, de se perceberem como praticantes de uma cultura, não só de uma religião, né? Pode falar, Babá. Deixa eu só fazer um outro complemento, esquecendo. Quando nós, sacerdotes, sacerdotisas, irmãos e irmãs de religião, não reconhecemos a nossa origem,
Isso eu pratico diretamente quando eu estou dirigindo, fazendo Uber com as pessoas, para fazer isso para uma reflexão. Qual é a origem do povo brasileiro? Só tem duas situações. Ou ele é indígena, ou ele vem do povo preto, negro, que habitou essa terra. Se nós não reconhecemos a nossa origem e a nossa cor, nós somos analfabetos da nossa própria ignorância, da nossa própria existência. Então, essa prática nós temos que carregar com nós. Não é porque eu tenho minha cor da pele branca, eu não sou preto. Nós precisamos carregar essa prática, entender a nossa origem e saber que nós representamos toda essa ancestralidade, esse fundamento e essa raiz. E uma outra coisa importante, cada um de vocês, eu vejo ali o Patrick, ali, todos eles de cobertor, tá frio ali. É importante que todos vocês vão no CRAS do município de vocês e se cadastrem, façam o seu recadastramento como povo tradicional de matriz africana. Porque senão, dentro dos índices do governo, nós somos outros, ou nós somos católicos, ou nós somos cristãos. Por isso que nós figuramos nesse censo ridículo que é feito. Então é importante que nós nos recadastramos dentro do CRAS de cada município onde os senhores estão morando. Muito obrigado. Desculpa, viu? Axé, Babá. Gratidão por esse complemento tão importante. Isso é algo que a gente trouxe como uma discussão bem ampliada assim, na nossa casa, do quanto que a gente não se autodeclara macumbeiros, né? Povo de religião, de tradição africana, e o quanto que a gente precisa perder até o medo mesmo da intolerância que muitos de nós temos de usar as nossas vestes, né? Os nossos fios de conta, e expressar a nossa fé, não só dentro do terreiro, nos dias de encontro, mas em todos os momentos. Então, muito bem colocada a sua fala. Babá Sulimar, a gente está muito feliz com a sua presença e participação nesse encontro de hoje, Babá. Pai Sulimar foi uma grande pessoa também nessa nossa caminhada, junto com o Babá Naldo, de nos fortalecer, de nos amparar também com informações e orientações acerca especificamente da intolerância religiosa. O nosso encontro na casa de Mãe Betina foi uma grande encruzilhada, e nós estivemos lá com a oportunidade de ouvir vocês e realmente voltamos completamente provocadas, né, com as falas de vocês, e gostaríamos de aproveitar a sua presença, Pai Sulimar, para que o senhor possa dar uma palavra também, valorizar a sua presença nesse dia de hoje. A gente gostaria muito que o senhor tivesse na programação oficial, mas está, né? Faz parte disso também. Então, gostaria que, se o senhor quiser também participar, conversar um pouquinho, e aí, na sequência, eu já vou abrir para perguntas. Vi que a Viviane já deixou uma pergunta para o Pai Naldo. Outras pessoas também que quiserem colocar suas reflexões sobre o tema, escrevam no chat. O Pai Sulimar vai falar agora rapidamente, aí depois a gente vai fazer um fechamento, conversar mais um pouquinho sobre isso, tirar mais algumas dúvidas que tiverem, tá bom? Boa noite, Pai Sulimar, sua bênção. Muito bom te receber. Axé, minha gente, e eu digo minha gente porque somos todos um só. E isso é que importa. Estar convidado ou não estar convidado não faz parte dos nossos currículos, não faz parte das nossas práticas. Estamos aqui, estamos todos imbuídos do mesmo ideal. E parabenizar a Aline por esse evento. Há necessidade urgente de que isso seja multiplicado. Que cada casa se sinta responsável e com coragem de usar essa ferramenta que a pandemia nos trouxe. Porque ela não tem limite de distância. Como temos alguém, né, uma irmã lá do Rio de Janeiro, olha a distância. E isso é que está, nisso, olha, é que está a importância de nos revelarmos, de buscarmos espaços, nos entendermos entre nós. Não vou me estender porque deve ter muita pergunta, porque o que o Naldo, a Wanda, essa
preciosidade que é a Mãe Betina, pela sua idade, pela sua consciência. A Aline, o que eles nos trouxeram. Seria repetir, e o espaço é tão precioso que não dá para fazer isso. Apenas dizer que eu assino embaixo de tudo que essas preciosidades já disseram. Apenas acrescentar o quê? Na última fala do Naldo, o IBGE é um momento único de nós realmente começarmos a existir. Porque até esse momento nós não existimos. Porque não adianta nós existirmos para nós temos que existir para as autoridades. Porque, caso contrário, como disse o Painaldo, nós caímos na vala comum. E aí nos jogam aonde interessar. A eles, a quem está com o governo, a quem tem na mão a Big. Né? Então, é um momento único. Eu estou estranhando, porque aqui em Florianópolis, pelo menos, olha que o maciço do Morro da Cruz é uma área imensa, mais de 30 mil pessoas. E não chegou recenseador. É outro cuidado que nós temos que ter em nossas cidades. Aonde esses caras, onde essas pessoas vão? Se nós vamos termos oportunidade de realmente nos fazer presente dentro desse censo e podermos nos posicionar. Então, estamos todos de parabéns, mas eu agradeço imensamente, Aline, a vocês, por essa coragem, porque vocês se transformaram num ponto referência de resistência e de cultura. Se nós conseguirmos fazer isso, multiplicar esses eventos, um por semana que seja, o momento exige rapidez na educação, porque isso que vocês estão fazendo é educação, dando oportunidade àqueles que avançaram no processo possam se manifestar e passar para os que não chegaram até ali esses avanços que estão nas leis, mas que, por comodidade, os poderes públicos estadual e municipal se fazem de omissos. Então, é isso que nós temos que explorar, porque onde não há lei, não pode haver punição, não pode haver exigência, como foi o caso, e é ainda o caso de Joinville. Então, eu estou imensamente agradecido, feliz da vida, porque esses momentos são únicos. E nós que estamos na luta aí, eu, Naldo, Wanda, Mãe Betina, Mãe Bia, Pai Tacas, a lista é grande. Né? A gente que está nessas lutas, a gente precisa desses espaços, porque a gente vem acumulando, né, Naldo, né, Wanda? A Mãe Betina, a gente vem acumulando informações, mas nós não temos um meio de comunicação para chegar a todos esses terreiros, a todos esses lugares. Por isso que o Naldo tem mais oportunidade de percorrer o Estado, se sente, se apavora com a desinformação. Nosso maior inimigo não é as igrejas pentecostais, que são as que mais nos perseguem, mas agora estão aparecendo até outras vertentes aí que deveriam estar quietinhas no lugar delas, porque eu acho que quem trabalha com yoga já tem mais que se preocupar, né, com a sua, né, com o seu espaço, porque ali é um espaço de meditação, de paz, de sossego. Então, como é que sobra tempo para enxergar um batuqueiro que está ali na frente, ali fazendo a parte dele? E isso demonstra o quê? A falta de educação espiritual, educação sobre aquilo que está fazendo. E nós tendo aí, nesse momento, nessa oportunidade que vocês nos oferecem, de jogar na mesa, né, essas discussões, esse sentimento que a gente tem,
né, de não conseguir fazer chegar a todas as casas, ou pelo menos uma grande maioria das casas, essas informações, porque no momento que essas casas começam a ter essas informações, seja através dos babás, seja através das IAs, ou seja, através desses espaços, mudam-se as culturas, muda-se a cabeça. O cérebro começa a trabalhar e a buscar e a questionar. Então, disso quero apenas dizer da importância que talvez vocês nem tenham conseguido ainda alcançar. Mas, Oxalá, Exu, os nossos Exubara, né? Hoje é uma segunda-feira, então como que eu não vou estar feliz? Porque ele me mostra, oh, não pensa que eu estou quieto, não. Eu estou lutando, sim, para abrir caminhos, porque as nossas casas sejam, sim, respeitadas. Porque falta de leis não existe. O que existe são missões do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Mas nós vamos chegar lá. O prefeito, a Prefeitura de Florianópolis está com um processo no TRF4, gosto de falar isso, atravessado na goela, né? Porque uma entidade sem CNPJ moveu uma ação civil pública em âmbito federal e eles foram simplesmente condenados. E quando uma ação fica presa lá no TRF4 em Porto Alegre, é porque eles não têm coragem de dizer se ela está certa ou se ela está errada, se a sentença dada transita ou não em julgado. E quando isso acontece, é porque eles começam a enxergar o respeito. Até porque sabe que lá em Porto Alegre não é só nós que vamos nos mobilizar no momento que eles põem na pauta do dia. Todo o Rio Grande do Sul vai se mexer lá, e lá eles estão mais em cima, eles sabem que lá, né, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Então, minha gente, encerro porque, né, para dar oportunidade aos demais, e porque os espaços são poucos, e não dá para a gente se esticar muito, mas eu estou muito, muito feliz, e sempre que tiver oportunidade de chegar, ao meu conhecimento, esses espaços, pode acreditar que eu vou estar aqui, batendo nas teclas, e não tenho preocupação de me enviar convite, basta me enviar um link, porque quando a gente não pode falar, mas a gente aprende ouvindo também. Um abraço a todos vocês, obrigado, Wanda, foi uma baita fala. Betina, tu és muito preciosa. O Naldo, com o seu avançar, aliás, é filho de Bará, não para no mesmo lugar. Não diz as mesmas coisas. Está sempre questionando e foi questionar, né? E olha quantas coisas aí ele vem nos trazendo como novidade. Não, novidade para nós. Mas essa novidade está há quanto tempo aí? E um abraço, um grande beijo no teu coração, Aline. E sabes que pode contar com a gente, porque a gente está aí pronto para a guerra. Nós somos de orixá, e todo orixá é de guerra, sim. Não tem nenhum orixá que eu possa dizer que é de paz. Eu não acredito que nem o Oxalá seja de paz, porque quando ele não pode guerrear, ele manda ele manda no ouvidinho de quem tem que fazer. Ou vai lá Ogum, ou vai lá Xangô, ele vai abençoar a guerra em defesa dos mais fracos e dos oprimidos. Um beijo, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Wanda, tua fala foi sensacional, é nesse caminho, porque quem não respeita as folhas, não respeita o meio ambiente, me desculpe, me fica muito difícil acreditar que acredita em orixá. É isso. Axé, Pai Solimar, gratidão pela presença e participação. Passar a palavra para a mãe Aline Padilha, poder trazer seu fechamento também. Muito axé, muito agradecida pela presença de vocês. Gostaria de dizer para todos e todas que estão presentes que se a primeira encruzilhada de saberes tradicionais está acontecendo,
é por causa dessas 4 pessoas que estão aqui. Porque dentro da Teco, onde nós nos encontramos, onde foi a primeira encruzilhada para nós de encontros, foi lá que eles brotaram, né? Que eles nos impulsionaram nessa semente, nessa ideia, e dali eu, junto com a mãe Lise, nós conversamos muito, conversamos com o nosso terreiro, com toda a família, e daí surgiu a primeira encruzilhada, mas foi com a força e com a inspiração de vocês 4 na nossa vida, para o povo de Axé, não só na nossa vida, como o povo de toda Santa Catarina, que está sendo impactada pelas ações de vocês há anos. Então, novamente, para nós é uma grande honra contar com vocês, que são os mais velhos para nós, né? Dentro de toda essa caminhada, mais velhos no bom sentido, no sentido de estrada, de caminhada, de feitos, de ações. Então, para nós, assim, estamos realmente, quando eu saí do encontro com vocês, o encontro presencial, eu virei para a mãe Lise e falei, eu estou renovada na minha fé, eu me sinto reenergizada, eu me sinto com mais força. O que antes eu estava triste por ter que fechar minha casa no Rio Vermelho, por causa das intolerâncias religiosas, das situações, eu saí de lá cheio de energia e de esperança. Então, eu agradeço vocês, agradeço a Exu, que permitiu esse encontro nesse dia de hoje, que é o dia dele, poder começar assim, eu acho que com chave de ouro, não é fechar com chave de ouro, é começar com chave de ouro, com boa estrada. Obrigada, gente. Muito axé a todos. Axé, gratidão pela palavra. Veio uma pergunta aqui no chat para a gente fechar, de repente o Painaldo também está com a mão levantada, poder se expressar. A Viviane, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro, e como a gente conseguiu conectar uma série de pessoas de outros estados, realmente o impacto desse evento, a gente sabe o quanto de trabalho deu, né? Porque também é um evento sem fins lucrativos, a nossa vontade imperando acima de tudo para realizar esse movimento. A nossa é uma casa de muito estudo, muitos encontros a gente promove, não apenas para cultuar a ancestralidade, a nossa fé, os orixás, as entidades, mas para estudar mesmo, resgatar as raízes. E essa semana a gente está ampliando esse acesso, abrindo todos os links de maneira gratuita, né, realmente divulgando. Por isso também convidamos que vocês que estão aqui conosco compartilhem. O resto da semana tem muita gente incrível que vai participar dessa programação. E a Viviane lá do Rio de Janeiro também, né, encontrou essa oportunidade de participar e trouxe uma pergunta ali para o Painaldo sobre os fóruns e como que seria possível articular ou criar esses espaços dentro do legislativo, né? Creio que também um pouquinho da fala da Wanda, essa necessidade da gente trazer, né, essa justiça. O pai Sulimar também falou, né, dessa questão desses processos que às vezes ficam meio parados, mas que existem, que a gente precisa. Como que a gente pode trazer um pouco mais de força para isso também? Babanaldo, poderia compartilhar sua opinião, também trazer aí uma palavra, se quiser? Bom, Viviane, tua pergunta é pertinente, porque assim, a gente falou um pouquinho só do fórum, do que ele faz, mas o Força Pótimo, ele tem uma existência de 10 anos já, dentro desse cenário, e ele faz parte da frente parlamentar em Brasília, que contempla mais 5 partidos políticos, que é o PDT, o PSOL, o PT, o PSB e o PCdoB. Ao todo, nós temos 254 deputados dentro dessa frente, porque a gente ouve falar que nós temos a frente, né, parlamentar cristã, que nós temos outras frentes parlamentares e que não tem a frente parlamentar do povo do Axé. Nós temos sim. Inclusive, agora, no mês de abril, nós apresentamos uma preposição lá na Câmara dos Deputados Federais para a criação do marco legal dos povos tradicionais de matriz africana. Então, nós estamos só no aguardo de quem vai presidir esse ato, né, para que a gente possa ter um marco dos povos tradicionais de matriz africana. Então, é um grande avanço, né? Aí no Rio de Janeiro, nós temos a mãe, o pai Marcelo, junto com a mãe Lessa, que são os coordenadores do município do Rio de Janeiro. O que nós fazemos quando que abrimos o fórum dentro do município?
nós passamos toda a parte da discussão política para esse fórum, para que ele possa construir no seu município a frente parlamentar junto à Câmara Municipal de Vereadores. E isso nós podemos se representar, sermos representados por nós mesmos. Nós precisamos de uma federação, de uma associação, de qualquer outra coisa, para que nos represente. Então, o objetivo é que eles possam se representar, é que as UTTs possam se auto-representar. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, o teu questionamento, mas o objetivo é a gente construir as frentes parlamentares, tanto no Estado quanto nos municípios. E o Kleiderman, né, Kleiderman teve aí o pessoal do IBGE aí, né, fazendo questionamento com você, então nós precisamos ficar atento com o pulo do gato, né, Pai Solimar? Porque o pulo do gato é o seguinte, eles não entram nessa parte religiosa. Porque é o seguinte, meus irmãos, entendam uma coisa, nós somos a maioria. Nós, e eu vou dizer para vocês, nós somos a maioria. O povo do Axé tem força sim, só que eles não querem que nós aparecemos nesses relatórios estatísticos que são apresentados. Só que nós somos a maioria. O porquê do fórum criar esse sistema paralelo? É para que a gente possa sair desse sistema preconceituoso, desse sistema que nos oprime. Então, é por isso que o fórum tem esse sistema paralelo aos sistemas padrões que está aí. Nós criamos um próprio banco, nós temos a economia sustentável, nós temos a nossa própria agricultura para que a gente possa nos valorizar, para que a gente possa enxergar o nosso irmão que é empreendedor, mas que ninguém vê ele. Por quê? Porque ele está lá isolado. Então, nós vamos ter um aplicativo onde que a mãe Aline vai chegar aqui e falar, eu quero comprar uma... então vou entrar no aplicativo aqui, vou comprar dele. Quanto que é, meu irmão? É 15 grãos. Então, eu vou te pagar 15 grãos. 1 grão é R$1. É isso. Ninguém está fazendo a roda, não. Nós estamos criando um sistema que eles nos colocaram. Só que nós estamos usando esse sistema para nos prevalecermos, para mostrarmos o quanto nós somos fortes. Obrigado a todos novamente. Axé. Eu acho que eu devo ter respondido a pergunta da Viviane. Sim, axé Babanaldo. Ela respondeu ali no chat que agradeceu a resposta. É isso, gente. Queremos agradecer muito a todos que se fizeram presentes, a mãe Betina, a Wanda, Babanaldo, o pai Sulimar também, que conseguiu participar, todos vocês que acompanharam o nosso evento, que participaram. A gente tem amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, temos ainda uma programação muito intensa, então convido todos vocês a acompanharem nossas redes sociais, @tux.exu-giramundo, onde estamos compartilhando mais informações sobre o evento, esse evento que é promovido pelo Espaço Gaia, patrocinado também pelo Reabilita Alma, são as empresas aí que acreditaram, né, além também da cooperativa, que nós conseguimos fazer aliança, a cooperativa aqui da nossa região, a Copafrem. Então, estamos aí com muita força, com muito movimento, para poder expandir esse diálogo, para poder alcançar mais pessoas. Quanto mais pessoas do Axé tiverem as informações, puderem se conectar com os caminhos também de defesa, de justiça, e se fortalecer nessa irmandade, como a gente teve a oportunidade, enquanto terreiro, de fazer com Mãe Betina, com Babanaldo, com o pai Sulimar, com a Wanda, que isso se expanda, que essa força se expanda, que outros terreiros também consigam promover seus eventos, que a gente possa se fortalecer enquanto uma grande comunidade do Axé. Então, essa semana ela continua, a Encruzilhada de Saberes, ela está só começando, e então a gente encerra esse encontro de hoje com a palavra da mãe Aline Padilha, que pediu ali, levantou a mão, e assim eu também vou me despedindo de vocês. Eu cheguei que eu estava meio ansiosa, nem me apresentei, né? Então, mas sou a mãe pequena da casa, Lisier, filha de Nanã também. Já vou passar para o senhor, Babá. Então, agradeço muito também a oportunidade de estar aqui com vocês, mediando esse encontro. Agradecer também a todos os filhos da nossa casa que estão aí apoiando, estão nos movimentos, nos bastidores, divulgando, vendendo rifa para a gente conseguir fazer esse evento acontecer. Muita, muita gratidão, muito axé a todos nós. Tenhamos sempre um lindo caminho pela frente. Babá, a Aline vai falar e a gente já passa para o senhor novamente, ou quer falar antes? O que vocês preferem? Rapidinho, só
Deixar o meu Sim. contato, pessoal. O meu telefone é 48 Hã? 9 9951 2777. Se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais sobre o Função Portman, sobre o fórum daqui de Florianópolis, né, que vocês entrem em contato com a gente, para que a Axé. gente possa estabelecer esse contato e perpetuar essas garantias, esse avanço. E uma coisa que eu não registrei, mas eu quero registrar agora. Fazer fala depois dessas mulheres magníficas é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que a mulher, ela vai tomar conta desse Brasil lindo, porque acho que a mulher é o que pode consertar todas essas questões, esses problemas que nós temos. Por quê? Porque a mulher é organizada, ela consegue fazer várias coisas, o homem não, o homem é bagunceiro, mas a mulher gosta de organizar. Achei a todos novamente, me desculpa aí o momento. Obrigado. Não, agradeço muito esse contato, ele é muito importante, então, né, Viviane também que se interessou pelo tema, que quiser deixar, né, fazer contato com o Babanaldo, com o pai Sulimar, são pessoas maravilhosas que realmente nos ajudaram muito, então, os contatos são muito bem-vindos. Gratidão, Babá, pela solidariedade também de se disponibilizar, né? Fala, Wanda. Oi, só quero aqui também finalizar, agradecer mais uma vez pelo convite, em nome do Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e região, dizer que nossas atividades já estão se iniciando, mas que todos e todas podem acompanhar pela nossa página do Facebook, né? Nós temos uma página intitulada Fórum das Religiões de Matriz Africana, né? Podem localizar pelos nossos nomes também. Wanda Pinedo está no Instagram, né? Está lá ainda na página. Se vocês quiserem acessar qualquer uma das minhas páginas, pode acessar. Mas é importante que as pessoas se colocam para esse movimento, porque o movimento que a gente sempre foi é de que as casas coloquem um filho para acompanhar, determine alguém para acompanhar as nossas reuniões, as nossas agendas, as nossas pautas, porque aí a casa vai ter como discutir aquilo que a gente debateu, aquilo que a gente encaminhou, aquilo que foi proposto em determinada reunião, entendeu? Isso é muito importante, porque o nosso movimento, ele vem daquilo que as casas vão nos pautando, né? O movimento da Aline, quando chegou na nossa reunião, a situação da Aline, imediatamente nós já tiramos uma ação, a mãe Betina estava na reunião, o pai Naldo estava na reunião, imediatamente nós tiramos uma ação para atender a situação que estava sendo denunciada sobre a questão da mãe Aline, sobre a questão da mãe Betina também. Então, é isso. Quanto mais de nós estivermos juntos, ainda que seja, não precisa vir toda a casa. A reunião pode ser um representante, pode trazer as suas agendas, pode trazer as suas pautas, entendeu? E daí também vai levar outras agendas e outras pautas. A gente vai somar as nossas forças, as nossas conquistas, os nossos desafios, vai ser somado naquilo que a gente vai discutindo, dialogando e construindo nas reuniões do Fórum de Religiões de Matriz Africana, que é uma vez por mês, é apenas um sábado. Então, é possível que se dedique para tirar uma pessoa para estar acompanhando. É muito importante. Assim, a nossa ação cresce, a nossa unificação cresce, né? O Fórum o Função Portman, nós já somos integrantes aqui no Estado do Fórum do Conselho de Segurança Alimentar, né? Eu sou representante pelo MNU, o Babá Sulimar e a Raquel são representantes pelo Fórum de Matriz Africana, então nós já participamos por 2 mandatos do Fórum do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e é isso, a gente precisa fazer crescer as nossas ações. Obrigado a todas e todos, um beijo no coração de cada um e de cada uma, né? Que Exubará e Lebara nos encaminhe a abertura dessa semana com grandes reflexões e que essas reflexões sirvam para o amadurecimento e para as discussões que vão correr durante a semana, que eles possam estar encaminhando um bom debate e boas conquistas no que vai ser encaminhado. Obrigada. Obrigada, Aline. Super beijo para todos e todas. Muito axé, obrigada, Wanda, obrigada a todos e a todas novamente. Só gostaria de deixar uma frase, sei que já
extrapolei o tempo, mas acho que está tudo certo. Uma frase que me impactou muito é que a nossa palavra caminhe através das nossas ações. Não existe espiritualidade, não existe prática religiosa ou cultural sem uma ação política, sem uma ação social, ainda mais falando das nossas práticas de matriz africana. Então, bem, estamos em época política, que a gente saiba votar, que a gente tenha consciência do que nós vamos fazer, que nós possamos olhar a proposta de governo daquele candidato que a gente gosta e ver se realmente ele está condizente com a nossa prática. Exatamente. Realmente nós precisamos ver se ele está condizente com a nossa prática, se ele está à frente dos nossos interesses, como que ele nos vê, né? Para que a gente possa colocar alguém no poder por nós, nós precisamos nos interessar também por isso e entender que a nossa religião ela não se faz sozinha. A nossa religião ela acontece na Terra. Nós mediamos o espiritual junto com a Terra, mas o que nós estamos fazendo na Terra? O que nós estamos fazendo com as nossas comunidades? O que nós estamos fazendo em relação ao papel político? E existiu muito essa discrepância, digamos assim, entre o espiritual e o material. E é onde as coisas se perdem no vento, é onde as coisas não se concretizam, não se materializam, porque fica totalmente no imaginário. E a nossa fé não fala sobre isso. Então, que a gente possa caminhar com muita força nessa semana, como a Wanda colocou, com muitas reflexões, mas também com muitas ações, que a gente possa trazer para a prática, que a gente possa se inteirar. Se a gente não entende sobre nada disso, vamos chamar todos que estão disponíveis nessa roda também para conversar, para dialogar, e estamos juntos, estamos para construir juntos. Conte conosco sempre, conte com o nosso terreiro de Umbanda, Exu Giramundo, lá de Santo Amaro, mas que está aí em conexão e de braços abertos, também para fortalecer toda e qualquer ação. Grande beijo, muito axé. Axé, gratidão a todos, muito, muito axé. Amanhã estaremos ao vivo nesse mesmo link, com a participação da Iá e Faxolá, falando sobre a importância e o porquê resgatar o culto tradicional iorubá. Então, mais uma aula aberta, mais um encontro muito rico para que a gente se aprofunde ainda mais nessa grande cultura africana, nesse grande legado que cada um de nós carrega, né, no seu coração, como fé, como prática. Mais uma vez, gratidão demais, Mãe Betina, Babanaldo, Wanda, Pai Sulimar, cada um das pessoas que estiveram aqui, cada um dos filhos da casa da Mãe Betina, de todos que nos acompanharam. Um grande beijo. Nós ficamos por aqui hoje, vou encerrando a nossa gravação. E amanhã estaremos novamente às 18h